Olá, bem-vindo à sala do CONAP. Como se planejar com as mudanças na saúde suplementar? Essa é uma sala patrocinada pela Libs. Desde já eu quero agradecer o convite para estar aqui e também agradecer a presença de Anderson Mendes, da Unidas, e Natália Pompeu, da Abrange, que vão nos ajudar a entender os constantes desafios que estão acontecendo. Aliás, a nossa realidade é essa, já há muito tempo. E, para isso, a gente elencou alguns pontos que eu considero importantes para entender. Qual o impacto para as operadoras e para a sociedade brasileira dessas mudanças constantes, principalmente na legislação? Quais são as oportunidades e, eventualmente, as perdas que podem acontecer nesse processo? E também, em relação à saúde suplementar, o que a gente pode esperar do futuro? Como a gente é educado, eu vou deixar a Natália começar a tentar destrinchar esse quadro bastante complexo. Como eu estou dizendo, a gente está falando de um quadro, uma situação que vem se modificando de maneira muito rápida e muito frequente, principalmente desde 1998. Natália, quais são as suas ideias e pensamentos sobre essa situação toda? Obrigada, Luiz, pela educação. Agradeço o convite da ANAP, da Libs. É um prazer estar aqui nessa discussão, não só representando a saúde suplementar, mas acho que uma parte desse sistema que é de suma importância para que toda essa cadeia da saúde funcione, né? Então, acho que é uma ótima oportunidade de trazer pontos, tanto de ganho quanto de perda, como também de melhorias, e o que a gente tem de bom, né? Porque eu acho que nessa evolução toda, de 98 para cá, a gente tem muito aprendizado e muita coisa para melhorar como todo. Acho que nesses meus momentos de fala, eu queria trazer o que é realmente impactante em nosso setor. Vamos começar até pela quantidade de normas que a gente tem. A gente sabe que o mercado é extremamente regulado, um mercado com não só as leis federais, estaduais e muitas municipais também, que nós precisamos estar aí atentas a todas essas alterações que acontecem a todo momento, e também nós temos as nossas resoluções fortes da agência, todas as orientações, as consultas, as quais nós todas fazemos parte. Então, só para você ter uma ideia dessa parte de resoluções, de normas orientativas, a gente tem mais de 500 vigentes, né? E fora isso, a gente precisa coadunar essas regras existentes com regras federais que mudam. A gente tem um sistema que é de suma importância, até para entregar a efetividade, o cuidado assistencial correto, uma série de obrigações que permeiam desde a existência de prazos de atendimento, como também de uma entrega de qualidade. Então, tudo isso é fortemente orientado e regulado por normas. O que é importante, que eu acho que é de destaque trazer de 2019 para cá, mesmo em meio à pandemia, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, é que desde das leis, da lei que veio trazer essa presença de regulação das agências, todas as agências reguladoras, em especial aqui a nossa, a ANS, ela trouxe uma necessidade de você fazer uma análise de impacto regulatório e também de revisar normas que estão aí há muitos anos, que não se utilizam mais, que estão revogadas tacitamente, que precisava aí de uma mão mais de fazer essa alteração, né? Então, a lei das agências reguladoras, que de 2019 veio com uma efetividade ainda, uma vigência ainda no final de 2019, já previu que tivesse aí um decreto regulamentador dessa análise de impacto regulatório para que todas as agências pudessem aí ter essa orientação, estudar todo esse impacto e prover alterações. Essa lei que eu estou citando, que é a 13.848, ela já teve um excelente ganho de efetividade na própria ANS. No final de 2020, mais de 300 normas foram revogadas tacitamente, foram revogadas realmente para que as tacitamente fossem revogadas, na verdade, para que se pudesse ter uma limpagem, uma transparência, uma orientação muito mais direta para todos aqueles regulados. Então, isso é algo que a gente consegue ver, né, já de 2019 para cá, uma evolução muito forte. E tudo isso a gente percebe que a gente precisa de determinadas regras.
Uma questão importante que a gente vê muito também, quando se trata dessa questão legislativa, é ser surpreendido por algumas normas, por algumas orientações que às vezes não são regras, mas orientações do próprio Poder Judiciário, que impactam a sustentabilidade do sistema. Nós somos um sistema que necessita prever, né, por sermos mutualismo de essência, por sermos aquela base principiológica de que todos paguem para alguns utilizarem, isso é a balança do nosso sistema, isso faz com que a gente obedeça algumas regras de previsibilidade, né? A gente trabalha com cálculos atuariais, que prevê todo um estudo para que esse contrabalanço de alguns pagarem e outros utilizarem seja ao longo do tempo efetivo. A partir do momento que a gente é surpreendido com normas que diretamente atacam esse princípio, isso desestabiliza o sistema como um todo. Então, se a gente fala de regras que mudam o sistema e a gente é surpreendido com regras que incluem medicamentos, por exemplo, no rol automaticamente, isso faz com que essa previsibilidade seja quebrada de imediato, né? Um outro exemplo que a gente também tem nessas questões, não só de normas, mas também de decisões judiciais, é se discutir a própria necessidade de um rol exemplificativo e não mais taxativo, como é regulamentado atualmente. A gente, a partir do momento que o nosso rol, que é aquela exigência mínima de procedimentos, medicamentos, aquela quantidade mínima de todo o plano de saúde é quebrada, e a gente passa com que quaisquer medicamentos, sem nenhuma previsão atuária, passe a ser incluído, quebra também um princípio básico do mutualismo e faz com que esse sistema, que precise ser sustentável, que precisa ser efetivo, também tenha um ponto a ser, um ponto vulnerável a ser questionado. Então, todas essas questões são importantes. Puxando um pouco para essa questão de o que tem de novo, o que a gente pode esperar, eu acho que nós somos tanto grandes quanto pequenas empresas, né? Então, temos pequenas operadoras, médias operadoras, grandes operadoras. E quando a gente fala aí no novo marco legal de startup, de um cenário de health tech, a gente também tem agora, e até patrocinado aí por eventos inovadores da própria agência, ou, né, normas que a gente tem aí de colaterais, como o da SUSEP, de fomentar o sandbox regulatório, né? Fazer com que as empresas investam mais em tecnologias em prol da saúde, permitir que as pequenas empresas tenham aí um espaço para fazer alguns testes que ainda não vai impactar nem o sistema, mas que possam, dentro de uma agência, dentro de um governo, fazer testes para tentar encontrar soluções inovadoras que impactem a sustentabilidade da saúde, que seja bom para a cadeia como um todo. Então, a gente também teve aí, de 2019 para cá, em 2020, essa questão do marco legal das startups, que impacta diretamente a saúde suplementar, principalmente quando a gente fala aí de empresas novas no mercado querendo trazer tecnologia para impactar esse sistema. Um outro ponto importante também, inovador, acho que vem acontecendo quase em todas as searas, e nós temos também na saúde suplementar, são regras que consigam ajustar a questão de ferramentas eletrônicas. Então, a gente vê a agência nesses últimos anos também se reinventando, a questão da comunicação com o beneficiário é algo super importante, a gente utilizar meios digitais seguros para que a conversa consiga atingir a maturidade que a gente tem hoje. A gente está aqui nesse congresso hoje, nesse evento, graças a toda essa questão digital. Então, se a gente consegue se comunicar com todos nessa ferramenta, não é mais permitido que a gente utilize apenas vias físicas para qualquer comunicação, seja ela contratual, inadimplência, seja ela uma comunicação regulatoriamente já prevista. Então, essa questão de ferramentas digitais, essa questão de inovação, de empresas pequenas investindo em saúde, é um futuro que a saúde suplementar está de olho. E acho que, para fechar aqui um pouco a minha fala e permitir a abertura também, eu não posso deixar de trazer a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós somos o principal, né? Todo mundo da saúde, toda essa cadeia da saúde é impactada com essa lei por termos dados sensíveis, mas isso não significa que a gente precise obstar todas essas inovações. A lei veio para que possamos ter ferramentas para dar segurança ao beneficiário de toda essa transação. E é algo que nós, da saúde suplementar, já trabalhávamos até por todo o sistema envolto disso, né? Não é só a lei
a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos ética médica, nós temos as leis que já protegem essa privacidade, e aí temos mais ainda essa ferramenta de proteção para que todo esse dado sensível seja transacionado de uma forma segura, mas que não perca esse caráter de inovação, de permitir toda essa integração de dados, para, no final, termos aí essa questão da sustentabilidade, efetividade e acesso, que eu acho que a grande inovação, o futuro, é a gente permitir acesso, permitir que todos tenham a possibilidade, a oportunidade de ter aí um seguro-saúde, uma saúde suplementar à sua disposição, dentro do que ele imagina, seja um plano mais básico, seja um plano mais completo, e tudo isso seja possível com uma regulação, com uma proteção, com ferramentas de tecnologia, para permitir essa efetividade, mais uma vez, sustentabilidade e acesso da cadeia da saúde. Acho que todos esses pontos resumem bem essa questão de alterações, novidades, o que a gente tem pela frente. Anderson, você agora complete tudo. Obrigada, tá, Luiz? Obrigado a você, Natália. Bom, Anderson, a Natália desenhou o mapa para você, né? Agora ficou mais fácil, né? Rapaz, não sei nem o que falar mais. Agora eu posso ficar calado, já está tudo certo, já falou tudo, a Natália, tá tranquilo. Mas acho que, tentando complementar um pouquinho aqui, né, já também agradecendo, né, o Luiz, a Natália aí pela deferência que estamos juntos nesse momento, a Libs e a ANAP pelo convite. É importante estar aqui representando as autogestões do Brasil, né, para falar um pouquinho da nossa visão. Vou tentar complementar a Natália, colocando um pouco, um pouquinho mais de tensão, vamos falar assim, nessa discussão, e de um olhar um pouco talvez mais de fora, né? Eu acho que a gente tem que entender que a saúde suplementar no Brasil passa por um momento muito difícil, né? A gente teve um crescimento de vidas aí com a pandemia, obviamente, né? Tendo em vista até as dificuldades de leitos que a gente passou, principalmente na segunda onda, no início deste ano. As pessoas realmente priorizaram muito, né? Pessoas e empresas priorizaram muito a saúde, mas foi um aspecto totalmente fora da curva, né? O que a gente vinha assistindo. E eu, particularmente, acredito que vai haver uma acomodação, a gente deve perder muitas vidas na saúde suplementar nos próximos meses, com a equalização, estabilização aí da pandemia, e, consequentemente, também a própria questão econômica, né, que a gente vai sofrer um rebote econômico aí, natural de um processo como esse, de pandemia mundial. Então, a gente deve ter uma acomodação e deve perder algumas vidas, eu acredito, nos próximos meses, né, no próximo ano. Mas nós estamos falando de um número de vidas na saúde suplementar de 2012. Estamos falando de quase 10 anos de estagnação. Então, é um mercado que não consegue ser um mercado inclusivo, né? É um mercado que tem muito difícil acesso. E aí essas questões que a Natália abordou muito bem aqui, tecnicamente, e falando de tudo que a gente está falando de incorporações e tudo mais, isso dificulta, né? Isso são fatores muito relevantes dentro desse contexto. Existe uma máxima, né, porque a gente vê medidas populistas, infelizmente temos muitas, né, no nosso Congresso e a todo momento, na discussão, o plano de saúde tem que pagar. Essa é uma lógica extremamente equivocada, né? O plano de saúde não paga nada. Quem paga são aqueles que pagam as mensalidades. No Brasil, grande parte com a ajuda das empresas, né? Nós temos hoje os planos empresariais como os planos de maior monta, né, de pessoas hoje dentro da saúde suplementar, e aquelas pessoas que pagam individualmente ou pagam parte, né, parcela desse seu plano de saúde. Mas quem paga são os financiadores de sempre, né? Não é o plano de saúde que paga. Então, tudo que você incorpora, tudo que você traz num sistema de mutualismo, como disse a Natália, vai refletir de novo no aumento de mensalidade, vai refletir de novo no aumento de custo dessas operadoras, que será repassado, né? Não tem como mudar essa regra do jogo, né? As margens em saúde estão sendo desafiadas novamente. A gente teve 2020 com a sinistralidade talvez mais baixa do setor na última década, mas 2021 se apresenta já muito preocupante, inclusive acima, né, daquele colchão que foi criado em 2020. Né? 2021 tende a ser um ano muito difícil. Então, acho que é importante a gente ter essa discussão. Né? Eu falo sempre
da importância da discussão disso em sociedade, né? A gente está tendo um momento ímpar em que as pessoas estão discutindo ensaio clínico, né? As pessoas querem saber se essa vacina está na fase 2, está na fase 3. Isso era algo impensável há 3, 4 anos atrás, né? Quando é que eu falo com meus pais hoje na mesa do café da manhã, do almoço, sobre medicamentos com evidência científica, sem evidência científica, essa discussão ela empoderou muito mais a população sobre conhecimento de saúde, né? O que a gente precisa é evoluir nisso, né? Precisa evoluir nessa questão para discutir mais, né? Um sistema de mutualismo, os impactos que isso traz. Porque a saúde não tem preço, mas tem custo, né? Essa é uma máxima que ela impera, ela impera. Quando a gente está falando, né, e aí apenas por uma característica, mas não tem nada de melhor ou pior, do nosso segmento, por exemplo, de autogestão, então é um segmento que não tem fins lucrativos, é um segmento de muitas caixas que são 100% patrocinadas pelas pessoas. Nós temos diversos planos que é 100% coberto por sistema de rateio para os indivíduos daquela autogestão. Então, tudo aquilo que é acrescentado é dividido para todo mundo. Vai entrar no rateio e vai ser colocado à vista de todo mundo. O que a gente está assistindo são movimentos que vão excluindo mais pessoas desse sistema. Ou seja, nós temos, nesse processo de modernização, que é o tema do painel aqui, nós temos cada dia plano de saúde melhores, com maiores coberturas, com mais amplo acesso a tratamentos, a drogas, mas cada vez mais caro e cada vez mais exclusivo. Então, esse é um dilema que a gente tem que discutir muito fortemente. O segredo está, então, em não incorporar e não fazer? Óbvio que não. A incorporação é importante, a gente tem que trazer essa incorporação, melhorar a qualidade de saúde das pessoas, ter tratamentos, né? Hoje a gente assiste doenças que, quando eu entrei na Nação Suplementar, há alguns anos atrás, né, um pouco mais de 20, para não falar muita idade, eram doenças que você tinha um atestado de óbito com data marcada. O prognóstico era de 6 meses, 7 meses. Essas mesmas doenças hoje, as pessoas estão vivendo já há mais de 5, 6 anos, né? Algumas neoplasias foram transformadas em doenças crônicas, deixaram de ser aquela doença aguda, em que levava à morte em pouco tempo. Então, isso é muito importante que a gente faça isso. Mas a discussão ela tem que ser feita com muito critério. Eu acho que esse é o ponto, né? Nós temos que criar mecanismos de participação social para discutir esses critérios, né? Até que ponto o que está sendo incorporado de fato ajuda, ou se na verdade só traz custos. Nós temos drogas que são trazidas no mercado, isso comprovadamente, não sou eu que estou dizendo, né? Que acrescentam 500 mil, 600 mil reais a um tratamento e trazem 4 dias de vida a mais a um paciente, muitas vezes no CTI. Né? Quer dizer, que acréscimo de vida é esse? Que qualidade é essa que esse tratamento traz versus os tratamentos que já existem, né? Ninguém está falando em não cobrir tratamentos ou não cobrir também doenças, isso é uma falácia também, né? Como é que a gente vê isso e como é que a gente suporta isso, né? Enquanto sociedade, enquanto mutualismo? As empresas estão no limite de pagamento do plano de saúde. A gente está assistindo isso. A gente assiste um movimento muito grande de downgrade, né? Antes a empresa pagava plano de saúde para toda a família, começou a pagar só para o titular, o beneficiário, o funcionário tem que pagar, começa a ter mais coparticipação, mais franquias, quer dizer, a gente está vendo um downgrade desse produto porque as empresas estão no limite. E todos aqueles também que dependem, né, de alguma contribuição pública para esses que são órgãos públicos, que trazem também a saúde para seus servidores, até servidores aposentados, estão no limite também de orçamento, né? Tanto o governo federal, municipal e estadual estão com as contas muito difíceis de se acertar, e a gente está vendo um congelamento dessas verbas que são para a saúde já há mais de 5, 6 anos. Ou seja, é cada vez mais a participação do contribuinte em si, né? Da pessoa física, vamos falar assim, né? Seja pagando o plano de saúde da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, seja pagando mais com a participação. Então, cada vez mais o bolso das pessoas está sendo afetado e isso vai tornando, como eu disse, esse sistema cada vez mais exclusivo, né? E esse é um ponto que a gente tem que discutir. Então, eu acho que alinhada a uma saúde pública forte, a gente precisa sempre defender, né? Estamos aí discutindo saúde suplementar, mas quem está resolvendo a pandemia é o SUS através da vacina. Essa é a grande verdade, né? O que de fato está salvando vidas, resolvendo o problema da pandemia são as vacinas
numa logística muito inteligente, já criada há muitos anos no SUS, já muito eficiente, né? O quanto o país decolou em vacinação assim que chegaram as vacinas por um SUS forte, por um processo já muito maduro, né, de imunização, diferente de outros países muito mais ricos, mas que não têm essa categoria. Então, a gente precisa, de fato, ter a saúde suplementar como complementar ao SUS, cada vez alinhar mais. Para quê? Para ser mais eficiente. A discussão não é quem paga, se é o privado ou se é o público, a discussão é como ter uma coordenação de cuidado, como ter uma saúde populacional mais eficiente. Essa deve ser, sem dúvida, o nosso... Né? Quando a gente fala trazendo aqui para a nossa pauta aqui, quando a gente fala de modernização, eu acho que o que a gente precisa criar e modernizar é isso, de fato. Um alinhamento, uma estrutura de dados integradas, ter de fato dados integrados, construir de fato um prontuário do paciente. Hoje a gente diz que o prontuário é do paciente, mas ele é do paciente no hospital A, ele é do paciente no hospital B, ele é do paciente na clínica C. Isso traz uma ineficiência para o sistema, uma fragmentação de cuidado, uma forma de um retrabalho, né, um custo dobrado para vários exames e terapias, um desconhecimento. A pessoa, cada vez que chega a um estabelecimento, é uma pessoa nova, como se as pessoas nunca tivessem usado o sistema de saúde, né, e começa ali uma investigação do zero. Então, a gente precisa, de fato, né, trazer modernizações que alinhem essa nossa necessidade, né, de saúde, para que a gente tenha uma integração muito forte entre o público e o privado, né, de fato está dentro de um sistema único que é o SUS, a suplementar. As pessoas não enxergam assim, mas ela não é concorrente, ou ela não é apartada, ela faz parte, né, do SUS, ela está dentro desse sistema, e por isso a integração é fundamental, e criar, logicamente, uma integração no ramo privado, né? A gente precisa desvestir essas máscaras, tirar esse poder sobre o paciente não é da autogestão, não é da Abrange, não é da ANAP, não é do hospital A, do hospital B, né? O paciente, ele é de um sistema único e ele precisa ser visto dessa forma e a gente precisa ser mais eficiente. Sendo mais eficiente, inclusive nas escolhas, né, das incorporações e tudo mais, a gente vai ser, com certeza, mais inclusivo, teremos mais pessoas participando desse sistema. O mutualismo é muito ajudado, né, com a diluição desse risco. Então, quanto mais pessoas a gente traz para os sistemas, mais a gente ajuda a todo mundo, principalmente aqueles que mais precisam, né, porque é o que a gente assiste muitas vezes aqui, quando o paciente chega numa idade mais avançada, onde ele mais precisa do sistema de saúde, é onde ele está deixando a saúde suplementar. E está dependendo quase que exclusivamente do SUS. Né? Nós temos, salvo algumas exceções, nós temos um número de idosos muito pequeno na saúde suplementar. Né? Em alguns segmentos, falam em 6% de idosos. A autogestão tem 30% de idosos. Mas se a gente olhar para o SUS, esse número é muito maior. E a gente está envelhecendo muito rápido. Né? O Brasil envelhece rápido e envelhece ainda num país pobre, né? O que nos preocupa muito mais do que uma Europa, por exemplo. Então, acho que era isso que eu queria trazer aqui um pouquinho como plano de fundo, né? Não tendo aqui a habilidade da Natália para falar tão tecnicamente aqui dos projetos de lei, mas eu acho que chamar a atenção, né, para essa construção coletiva de modelos e de sistemas mais eficientes, em que a gente possa, de fato, entregar uma saúde melhor às nossas pessoas, aos nossos beneficiários, nossos cidadãos, e com isso tornar esse sistema suplementar, de fato, suplementar ao SUS, de fato, contemplando aquilo que a gente possa ter dificuldade e atraindo mais pessoas para que a gente seja mais solidário. Né? Acho que isso é um ponto que a gente precisa discutir fortemente. Por enquanto é isso, Luiz. Vou deixar aqui para o debate. Muito obrigado, Anderson. Bom, os dois fizeram um retrato fantástico da situação, não só no aspecto regulatório, como principalmente nesses aspectos populacionais, que o Anderson tocou bastante. Eu acho que vocês dois tocaram em duas coisas que eu queria ouvir de vocês também a opinião. É a junção dessas palavrinhas, rol e incorporação. Isso é um ponto-chave, uma discussão importante, principalmente quando a gente fala na atualização do rol da ANS e nessa proposta nova. Eu queria ouvir a opinião de vocês especificamente sobre essa proposta de renovação dos períodos de atualização do rol da ANS e esse novo mecanismo. Vamos lá, começa de novo? Sim. Vamos lá. Essas duas palavrinhas realmente é o tema do momento, né? E pegando aqui o gancho também do Anderson,
alguns pontos que ele colocou, que eu até fiz questão de anotar aqui para fomentar ainda mais, todo esse, vou chamar aqui de passo a passo, mas requisitos que tem um objetivo único de trazer essa questão do custo, evidência, tratamento, melhoria, efetividade, né, de você incluir tecnologias que sejam realmente efetivas. A própria norma tem aqui um passo a passo de determinados requisitos que tem que existir para que esse procedimento, toda essa avaliação seja entregue da melhor forma. Então, um deles é ter audiências públicas, ter consultas públicas, ouvir pessoas técnicas, ouvir a população. Então, isso são requisitos importantes. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente já teve, né, a gente já acabou de passar, do ponto de vista regulatório, com a 470, uma alteração desse prazo e, em especial, a continuidade disso, porque antigamente tínhamos prazos específicos para fazer essa análise, e agora o processo é contínuo, e aí tem uma janela já colocada pela norma aí, para que todos esses passo a passos sejam cumpridos corretamente. E logo depois dessa nova norma aí que encolheu o prazo para 180, veio uma medida ainda encurtando mais esse período para 120 dias, que é o que a gente está discutindo no momento, né, por meio de medida provisória. Então, uma das coisas que na deliberação ainda não saiu norma sobre isso, mas que já está sendo discutido, é retirar algum desses que eu chamei de requisitos, passo a passos, para se cumprir uma determinação legislativa, que eu vou chamar aqui de uma norma, né? Então, a gente acaba entrando nesse confronto de termos um processo maduro, mas a gente entende que isso precisa ser rápido e precisa mesmo, né? Precisa ser mais rápido. Eu acho que esse primeiro passo já foi bem dado, né? Do que a gente tinha de 2 anos já diminuiu, mas a gente precisa não só ter que no nosso mundo a gente chama de causuísmo legislativo, a gente sabe a importância de se encurtar o prazo, mas a gente não pode encurtar a ponto de quebrar alguns requisitos e algum passo que tem um objetivo final de segurança. De que adianta também eu correr, né, vou ser bem mais didática aqui, incluir um determinado medicamento de forma mais célere, e aquele medicamento para o processo como um todo, para o sistema como um todo, ter um custo elevado e não ser efetivo o suficiente. De nada adianta, como o Anderson colocou, o sistema vai trazer aquele alto custo que vai ser repassado para o beneficiário, que aquele grupo de pessoas não terão a efetividade. Então, é importante obedecer todo esse passo a passo, com um prazo ajustado, e talvez possa até ser que 120 dias seja um prazo ótimo, suficiente, mas a regra precisa ser amadurecida, o passo a passo precisa ser aí, não retirado, mas talvez encurtado, com mais pessoas nesse processo, mas tudo isso precisa de tempo para realmente ser vigente, efetivo. Da noite para o dia, a gente alterar regras como essa, a gente impacta o final, né? A gente impacta a cadeia como um todo, a gente impacta o custo alto sem necessariamente ter uma efetividade por trás, e a gente impacta o beneficiário que está ali à procura de um tratamento efetivo, justo e que caiba aí na sua necessidade e na sua economia. Então, tudo isso é muito, muito importante colocar. Então, tanto essa questão da incorporação, das novas regras que a gente está aí vigente, que a gente está aí acontecendo, a gente tem projeto de lei que foi vetado, que também traz sobre essa questão, né? A gente tem essa nova medida provisória que impacta a 470, o novo rol, e tem o que eu trouxe também, que também está atualmente em discussão, que é o próprio judiciário interpretando esse rol dele ser só taxativo, que pela lógica do sistema, por tudo que a gente falou, precisa ser, para ter uma previsibilidade do que a gente realmente está oferecendo, para ficar transparente o que se está oferecendo, para o que se está comprando, para ter essa transparência muito bem estabelecida. E, apesar de a gente já ter tido o primeiro voto, reforçando essa taxatividade, é um assunto que ainda está sendo discutido no STJ, que impacta diretamente esses dois pontos, né, rol e incorporação. Mas acho que esses são o que eu gostaria de reforçar nesse momento de discussão. E aí, Anderson? Bom, também complementando um pouco aqui, né, a minha visão é um pouco mais dura, a Natália é muito educada, né, eu estou aprendendo com ela aqui hoje, que eu já estou mais
a casca mais grossa aqui do tempo aqui é um estudo, né, cara? O que está se propondo, como eu disse, num país que tem dificuldades econômicas extremas, num sistema que está à beira de uma falência, né? Nós estamos assistindo aí, a gente ainda é muito otimista, mas a dificuldade colocada, se você olhar vamos olhar aqui na linguagem de medicina, o prognóstico da saúde suplementar é muito complicado, né, cara? A gente tem uma dificuldade muito grande de custeio, a gente tem tido uma ineficiência muito grande, inflação saúde 3 vezes, né, a inflação normal, isso é insustentável a médio e longo prazo, né? A gente teve aí um fôlego financeiro, como eu disse, em 2020 com a Covid, mas ele não se sustenta. E aí a gente vê medidas sendo adotadas que agravam isso de uma forma muito grande e não trazem grandes benefícios. Essa que é a grande verdade, né? E aí trazemos ineficiência de novo. A discussão do rol, ela passaria numa lógica, primeiro para uma agência única, né? A gente já falou sobre isso em outros fóruns, a gente precisava ter uma discussão, tecnicamente, a incorporação ela tem que ser vista sobre o aspecto público e privado. Depois você vai avaliar do ponto de vista de orçamento. Tudo bem, isso cabe no orçamento público ou isso cabe no orçamento privado? Essa seria a única distinção entre as análises, mas não faz sentido a Conitec fazer uma análise para o público e a ANS fazer uma outra análise para o privado. Nós estamos, de novo, tendo retrabalhos, né, fazendo releituras e tudo mais. Outra discussão fundamental do ponto de vista de sociedade é de priorização. Porque esse rol, como a Natália colocou muito bem, que é um rol que vai sendo contínuo, imagina a enxurrada de pedidos de avaliação que deve ser priorizado. A agência já disse que vai analisar por ordem de chegada. Pode haver uma enxurrada de itens sendo pedido análise que não faz o menor sentido para aquilo que a gente precisa priorizar, né? É óbvio que alguns tratamentos, alguns pontos são prioritários em qualquer país do mundo, né? Se a gente olhar de novo para a nossa população, né, ela assim, cara, o que acomete a população brasileira, seja pública, seja privada, quais são as doenças que estão matando as nossas pessoas? O que a gente deve priorizar nos tratamentos, nas incorporações, né? E não fazer uma lógica de chegada. Isso não faz sentido, né? A gente pode perder muito tempo analisando tratamentos, drogas, devices que não agregam em nada e não ganhar o tempo necessário para analisar aquilo que realmente vai fazer diferença, né? Então, eu acredito que a gente precisa passar por uma organização do sistema. A forma como está descrita, me parece, né, aqui uma análise muito individual, que a gente vai continuar com uma forma muito desorganizada, né, uma forma onde quem tem mais chega primeiro, porque colocar esses itens à apreciação da ANS requer recurso, né, porque tem todo um pré-requisito para se colocar em análise. Então, você vai ter grandes forças colocando muita coisa para ser analisada, outras que talvez a gente tenha interesse em analisar, tendo dificuldade de entrar nesse processo do rol, né? Então, quando você organiza isso, quando você prioriza, quando você dita, e aí você pode ter, inclusive, prazos distintos para situações distintas. Tem coisas que eu quero analisar mais rápido, tem coisas que eu posso analisar com mais tempo. Essa coisa do prazo único, da fila única, não faz o menor sentido. Nós deveríamos implantar, aqui falando na linguagem também que a gente trata no dia a dia, deveríamos implantar minimamente o Manchester, né, na questão de avaliação de tecnologia. Quem tem a pulseirinha vermelha, quem tem a pulseirinha verde, quem tem a pulseirinha azul. Minimamente eu deveria ter essa análise, para gastar o tempo, para ter as respostas no tempo ideal para cada tipo de solução. E mais uma vez, por que não uma análise técnica conjunta, SUS e privado, e depois uma análise econômica distinta uma da outra? Isso seria fundamental. Não tem porquê, né? Vamos discutir aqui o PL 6330, que é uma aberração. É uma aberração. Isso é uma lógica assim, você cortar uma ATS, você incorporar a medida que foi colocada na Anvisa, isso funciona nos Estados Unidos, onde seu plano de seguro tem um teto. Se você gastou aquele teto, acabou sua apólice. Só lamento, meu amigo. E para fazer uma nova apólice fica cada vez mais difícil, porque a composição de risco lá é dada, assim, pelo histórico da pessoa. Então, no Brasil não, você fez um plano de saúde e você tem uma cobertura ilimitada, por quantos dias você precisar, por que tratamento você precisar. Então, 6330 quebra isso e coloca numa lógica o seguinte, cara, os oncológicos orais para quem tem plano de saúde. E quem não tem? Se aquele medicamento realmente salva a vida, se ele realmente é importante, por que ele não é incorporado no SUS da mesma forma que é no privado?
um país tão desigual quanto o nosso, nós estamos aumentando essa desigualdade, que nós estamos tendo narrativas, discursos de uma forma e práticas de outra, quer dizer, é inconcebível isso, né? Enquanto sociedade, mais uma vez. E eu acho que, assim, me preocupa, por último, aqui na minha fala, Luiz, e isso eu trago com muita preocupação mesmo, me preocupa grandes líderes, pessoas que estão discutindo sustentabilidade do setor, que defendem uma questão de maior análise, numa hora dessa se calam, né? Se calam, deixam assistir aquilo ali, porque pode ter uma coisa interessante, porque pode vir um recurso a mais, né? É aquela história, todo mundo tem um discurso bonito, mas na prática, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Enquanto a gente viver esse nível de situação entre nós, né, os atores da cadeia da saúde, para suplementar, cara, não vejo um prognóstico de sucesso, pelo menos a curto e médio prazo, entendeu? Acho que a gente precisa, de fato, alinhar o nosso discurso. Por que não discutir uma autorregulação? Por que a gente precisa tanto da ANS, cara? Será que a gente não tem maturidade suficiente para discutir uma autorregulação, para discutir incorporações um pouco mais técnicas? Pô, nós temos aqui grandes especialistas na rede privada, na rede de hospitalar, na rede de clínicas, na rede de oncologia, nos planos de saúde. Por que a gente precisa ficar entrincheirado, cada um dentro da sua trincheira, tirando do outro lado e vendo quem é que vence aquela batalha? Quer dizer, não dá para construir. A gente vê isso, o Febraban fazendo isso no mercado financeiro, quantas regras são criadas pelos próprios bancos, e não pelo Banco Central. O IHS é um instituto, a gente sempre cita o IHS como uma fonte de ideias e de propostas interessantes, com um sistema muito bacana, que é o sistema inglês. O IHS não é uma agência, é um instituto. Entendeu? Não podemos ter no Brasil, com mentes tão bacanas, criar institutos independentes para fazer algumas discussões mais maduras. Precisa jogar na ANS, porque quando joga na ANS, cara, é aquilo que eu sempre falo. As operadoras vão na ANS batendo, querendo alguma flexibilização, algum privilégio, alguma situação. Os hospitais vão na ANS batendo, querendo alguma situação que facilite, que ajude. Os usuários vão via Procon e DEC fazer a sua parte. E vira a ANS vira tentando ser um juiz de mediação numa trincheira de guerra. Não vamos chegar, enquanto solução, ao meu ver, desculpem mais uma vez, é quase um desabafo, mas assim, não vamos chegar a lugar nenhum, cara. Vamos eternamente viver brigando e cada um vencendo uma batalha e todo mundo perdendo a guerra. Né? Um dia eu vou lá, venço uma batalha, outro dia os hospitais vão lá, vencem uma batalha, outro dia eu vou lá, venço uma batalha, mas todos estão perdendo a guerra, vai morrer todo mundo abraçado, entendeu? Acho que a gente tem que evoluir, né, e alinhar o nosso discurso de sustentabilidade, pressão, à prática. A incorporação, ela tem que ser crítica, muito crítica. Não dá para se discutir uma incorporação acrítica. Não tem sustentabilidade, não se consegue sustentar isso. É simples assim, parece que é uma coisa do outro mundo, mas é simples assim. Na verdade, é muito simples, né? Pelo menos na minha visão aqui, posso estar errado. Eu acho que isso que você falou antes é muito interessante, porque eu estava conversando antes sobre esse tema há pouco tempo, e uma observação que me veio foi o seguinte: a indústria farmacêutica contrata especialistas para fazer análise de farmacoeconomia que são necessárias para apresentar o seu produto para a Anvisa, que é outra agência que a gente nem tocou ainda. Aí vamos ter que fazer análise de farmacoeconomia na prática para fazer na Conitec. E são as mesmas pessoas, no fundo das contas. Se você for olhar, não tem gente para fazer essa análise sobrando no mercado. Quer dizer, a mesma análise é feita 3, 4 vezes pelo mesmo grupo, contratado por fontes diferentes. Não nada contra o cara ganhar dinheiro 4 vezes, mas o trabalho 4 vezes para o país, quer dizer, no fundo, isso é muito complicado. É uma coisa que, uma redundância surreal, realmente, assusta. Quando a gente vê essas situações, e isso que você falou é triste, porque eu já fui gerente de seguradora, já fui diretor de hospital, então já tive nessa trincheira, eu tive dos dois lados, né? Já dei tiro e tomei tiro. Então fica uma coisa de... É uma situação que a gente não aprende a viver junto. A gente não aprendeu nada, quer dizer, aprendeu alguma coisa, né? Também não seja tão radical, mas a gente, no fundo, a gente não caminhou para frente. Eu acho que essa sua visão do mercado ou da saúde como uma só é a minha visão, acredito que seja da Natália também, ou seja, não existem duas saúdes no país, existe uma só. Natália, como é que a gente junta isso?
Acho que a gente já falou tudo sobre isso, né? Como junta isso? Eu acho que são vários pontos. A questão usando as palavras do Anderson, de estarmos todos juntos, buscando a finalidade, que é o beneficiário, a assistência dele, a efetividade. Eu acho que olhando essa cadeia toda, um prontuário único, acho que a gente não tem mais como fugir disso. O Anderson deu aí exemplos, a gente já vi vários exemplos do próprio prestador, né? Não estou falando aqui só de hospital, clínicas, ou enfim, mas ele também, dependendo do plano de saúde que a pessoa utilizar, ele não tem nem ele o mesmo prontuário para o mesmo paciente que está ali no mesmo prestador, porque usou o plano de saúde diferente. Então, assim, é um absurdo a gente não poder, a gente ter uma norma que diz que o prontuário é do paciente, a gente ter que rodar o sistema inteiro porque a gente não consegue buscar aqui as nossas informações. Então, acho que ter o prontuário único é uma das questões que nós todos estamos aí na luta, e único, seja ele da saúde suplementar, seja ele do SUS, como foi bem colocado. Acho que buscar a finalidade que é a principal, né? Atender o beneficiário com efetividade, dar acesso, mas sustentável. Não adianta nada também a gente prover acesso que quebre uma das pernas, uma dos stakeholders desse sistema. No final, todos nós perderemos. Então, acho que a mensagem é essa, sempre procurar essa finalidade, olhando todo mundo da cadeia, e pensarmos, sendo bem pragmática, acho que primeiro o estágio que a gente precisa hoje é todo mundo trabalhar junto para termos um prontuário aí único e eficiente. E acho que já termina, né? Já agradecendo, dando tchau a todos, aproveitando para dar um tchau, agradecer novamente, é muito bom estar aqui, ainda mais com o Anderson. O Luiz tive a oportunidade agora, agradeço a Lives e a ANAP também. Obrigada. Nós te agradecemos, Natália. Anderson, quais são as suas últimas considerações para a gente poder tentar levar uma ideia para frente? Quer dizer, a gente está sempre tentando, né? Mas... Eu acho que a disposição para discutir o assunto é um bom caminho, sabe? Acho que, né, o primeiro processo de cura é reconhecer a doença, né? Quer dizer, acho que o primeiro ponto é você realmente, de fato, entender e as pessoas fazer. Então, abrir momentos como esse, da gente estar discutindo, né? Nós estamos dentro de um fórum, nós temos aqui operadoras, né, representantes de operadoras falando, né, em um fórum que é de prestador, né, de uma grande representante, o maior representante, talvez, dos prestadores privados, dos hospitais privados. Então, acho que essa oportunidade de se debater o tema, ela é importante, né. Eu creio muito que a gente possa construir, né. Quando a gente olha para a pandemia, né, a gente olha para a pandemia e vê o que aconteceu, a gente vê muitas histórias ruins, infelizmente, né, e aprendizados de uma forma que a gente talvez não gostaria, mas faz parte do jogo também. Mas a gente viu muita iniciativa, cara, né, bacana, das pessoas dispostas a fazerem juntos. Então, acho que a gente precisa trabalhar melhor esse legado, né, se a gente pode chamar de legado, mas trabalhar esse aprendizado e construir pontes, né. Eu acho que a Unidas está aqui disposta a isso, eu tenho certeza que a Abrange também, eu tenho certeza que a ANAP também. A gente precisa, de fato, né, como eu disse, alinhar a nossa prática ao nosso discurso, né, e construir pontes. Talvez a gente possa, eu estava conversando com alguns formadores de opinião aí sobre algumas frentes que a gente possa trabalhar, um desenho de autorregulação. Vamos começar com as coisas mais simples, né? Vamos pegar itens que a gente vê desperdícios, que a gente vê, vamos tentar trabalhar isso de uma forma conjunta, cada vez exigindo menos da mão do Estado, né? Todo mundo quer um Estado menos regulamentado, mas quer uma regulamentação que lhe proteja. Essa é a verdade, né? Todo mundo briga para que a gente tenha menos regulações no setor, mas todo mundo vai à ANS pedir uma regulamentação que lhe proteja. Então, essa é uma coisa que não faz sentido. Ou a gente trabalha de fato para um livre mercado, e vamos trabalhar então para uma construção muito mais inteligente, mais flexível desses pontos, ou então nós vamos ter a mão do Estado intervindo, ora me ajudando, ora me atrapalhando. Nunca vai ser 100% que eu quero, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto que prova, né, que comprova essa nossa grande vontade de ser menos regulado, mas de ser mais protegido, né? Eu quero ser menos regulado e mais protegido. Não funciona assim. Eu acho que a gente tem que construir pontes, Luiz. Eu acho que discussões como essa, né, avançarmos em iniciativas, começando talvez como um bom mineirinho que sou, né, comendo a sopinha pela beirada, vamos começar com os itens que são talvez mais fáceis, começar
a testar isso, não ter medo de errar, saber que algumas coisas vão dar certo, outras vão dar errado, né? A lógica aí das startups, MVPs, né? Vamos criar os nossos produtos, mínimo produto viável, né? Vamos criar o que é mais fácil de se fazer, de testar, de errar e de aprender. Mas a gente precisa construir essas pontes para que a gente chegue ao objetivo que todos querem, né? Um mercado menos regulado, um mercado com maior liberdade econômica, liberdade entre as partes, mas um mercado mais justo, um mercado mais sustentável e mais produtivo. Eu acho que eu colocaria isso aí, talvez, como um ponto para a gente criar pontes para essas alternativas, né? Sem pensar, lógico, que eu vou chegar, né? A gente não chega ao 28º andar sem subir andar por andar, seja de elevador, um caminho mais rápido, seja de escada. Mas qualquer um dos dois você tem que ir, né? Andar por andar até chegar ao 28º. Você não solta do 28º de uma hora. Então a gente tem que ter essa imagem, objetivo, mas construir pontes para chegar lá. Muito obrigado mais uma vez aí, a Libs, a NAB pelo convite. Um prazer, viu, Luiz, estar dividindo com você aqui. Natália já é companheira de outras batalhas, já estamos juntos aí em outras frentes. Sempre bom também estar contigo, querida. Um grande abraço aí a todos aí e muito obrigado mais uma vez. Bom, eu acho que a palavra final aqui que ficou dessa conversa é a gente conseguir construir uma relação de confiança e não de desconfiança entre os players, entre as pessoas que estão envolvidas, não pessoas, mas as instituições envolvidas. Eu acho que essa fala do Anderson, dizendo que nós estamos num fórum dos hospitais privados, conversando aqui com as operadoras, eu acho que isso também em outras salas, com certeza, estão se conversando com representantes de associação de pacientes. Então, eu acho que isso que tem que acontecer. Ou seja, se criar um mercado de confiança, uma relação de confiança entre todo mundo, para que pelo menos a gente possa sentar na mesa para conversar e buscar o caminho. Eu encerro essa sala agradecendo muito o patrocínio da Libs, a presença do Anderson Mendes, da Natália Pompeu, em nome da Unidas e da Abrange, e o convite da ANAP para participar desse grande evento. Espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá! Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.